palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Paulo Soares. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes na sessão, todos que acompanham esta sessão. Gostaria de explicar, esse ano é a primeira vez, né? O presidente da Câmara, ele não vota projetos de lei, né, por exercer a presidência da Câmara, mas por se tratar de projeto de emenda à lei orgânica, então o presidente, nesse caso, vota. É um dos poucos casos onde o presidente tem essa prerrogativa de exercer o voto. E o que é esse substitutivo 01 ao projeto de emenda à lei orgânica? Esse é um projeto que já veio para essa casa em forma de outro projeto. Nós identificamos algumas dificuldades na aprovação e ele retornou como substitutivo. E o que está dizendo aqui? Está se fazendo uma alteração na lei orgânica, principalmente no parágrafo 3º, onde está dizendo que não se inclui, porque o parágrafo 1º ele diz o seguinte, eu não sei se em 10 minutos eu vou conseguir expor minha ideia aqui e a minha fundamentação de voto. O parágrafo 1º diz que se aplica a proibição de servidor efetivo ou comissionado, o cônjuge ou companheiro ou parente colateral, ou por afinidade ou até segundo grau, lotado em secretaria ou em órgão de administração destinatária ou bem adquirido, de contratar com a prefeitura. Mas esse é o parágrafo 1º do artigo 92 da lei orgânica. O parágrafo 3º, ele vem fazer essa flexibilização. Ele vem dizer assim, ó, não se inclui na proibição do parágrafo 1º os contratos cujas cláusulas e condições forem uniformes, cujo objeto seja de tal singularidade ou especificidade. Em linhas práticas, o que o projeto de lei está fazendo? Esse projeto de emenda à lei orgânica vai permitir que quem tem cargo comissionado ou quem é cônjuge de quem tem cargo comissionado possa ter contratos com o município, se o município, para isso, basicamente justificar a especificidade, ou seja, o município dizer, ó, eu preciso justamente daquele imóvel, ele já pode estabelecer um contrato de aluguel com cargo comissionado. Quando eu peguei o projeto com a alteração, eu fiquei um pouco mais confortável. Mas eu voltei lá, a começar aqui pela assessoria jurídica da casa, fui observar o parecer do nosso exímio advogado, professor, mestre em direito, do Dr. Jackson. E o Dr. Jackson, lá no final do parecer dele, ele sustenta que nessa pretensa alteração legislativa, há de se ponderar, e aí o Dr. Jackson grifou, como eu creio que todos os colegas vereadores leram aqui o parecer do Dr. Jackson, que há de se ponderar uma possível violação aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Quando o Dr. Jackson fez essa observação dessa possível fraude a esses princípios, eu me atentei em olhar as normativas estaduais, federais, jurisprudência, acórdãos, bem como qual é o entendimento dos grandes juristas de administração pública do país. E eu fiquei mais assustado ainda quando, no ano de 2012, no dia 29/5, o ministro Joaquim Barbosa, que muitos admiraram aí, postaram no Facebook até que ele deveria ser o presidente da República pela postura ética que tem, onde ele deixa grifado de forma muito clara que os servidores municipais, sejam eles efetivos ou comissionados, não podem e não devem ter contrato com o município. E aí, quando eu fui consultar os juristas, o mestre, doutor em Direito, pela PUC de São Paulo, que é o professor Marçal Justin Filho, ele diz assim, ó, aliás, ainda mais impedidos estão os ocupantes das funções de confiança e cargos em comissão, considerando-se a proximidade ainda maior que eles detêm com o chefe do Poder Executivo. E o exercício de funções de chefia e assessoramento dentro do órgão público podem trazer a essas pessoas tais privilégios diversos em relação aos demais licitantes. Então, Benê, o que o doutor está falando aqui
é que nota-se uma vedação clara ao servidor ou diretor, efetivo ou comissionado, de ter contrato com o município. E ele vai mais além, ele disse assim, ó, se ele não pode sequer participar de uma licitação, muito menos ter um contrato. Quando nós vamos lá no artigo 37, no caput da Constituição Federal de 88, e a gente observa os princípios, e aí nós estamos falando de princípio, o que é o princípio? O princípio, ele sobrepõe a lei, é o que vem antes da lei, ou seja, o princípio é inviolável. E o princípio da moralidade administrativa, para quem ainda não pesquisou, ele diz o seguinte, que é quando o agente da administração pública deve agir com preceitos éticos, e que nunca deve violar ou transgredir esse direito, o que caracterizará um ato ilícito, de modo a gerar conduta viciada e conduta invalidada. Ou seja, quando se fere esse princípio, doutora Janaína, a conduta pode ser viciada ou invalidada. E eu não estou dizendo aqui que o nosso atual gestor tem a intenção de fazer isso. Até porque eu não estou votando um projeto que diz respeito ao atual gestor. Estou votando um projeto continuado, que vai dizer respeito a vários outros gestores. E se o gestor tiver a má intenção de fazer uma negociata com o cargo comissionado, Benê, nós estamos aqui permitindo a ele hoje. O que a Câmara Municipal está fazendo aqui hoje é dizer, ó, se você tiver a intenção de fraudar a administração pública, fica tranquilo que nós estamos autorizando o senhor a fazer isso. Então, o princípio da impessoalidade, que é outro princípio que o próprio Dr. Jacques colocou aqui, que há de se observar essa possível violação também, ele diz aqui que deve-se excluir a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. E nós estamos aqui, diferente disso, na contramão, se aprovarmos esse projeto aqui hoje, fazendo o quê? Ferindo o princípio da impessoalidade também. E aí, na definição do Ives Grandas, que é um dos maiores nomes do direito brasileiro, ele diz o seguinte, é irresponsável aquele que macula, tisna, fere, atinge ou agride a moralidade pública. É importante os senhores observar aqui, que dentre as muitas dificuldades que nós temos para aprovar esse projeto aqui, nós temos também a posição do Tribunal de Contas da União, que por mais de uma vez aqui, deixou claro, tanto em decisão em 1997, como decisão de 2003, e vários acórdãos aqui, que há um entendimento de a não permissividade de contrato de servidores, e vai mais além, efetivos e comissionados. Então, eu gostaria de frisar, aliás, aqui, que o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que ainda, Dr. Jacques, que esse servidor tivesse licenciado, ele não poderia contratar com o município. Por que eu fiz essa fala e tem só 1 minuto e meio para concluir? Tudo que eu disse aqui não foi eu que disse. Tudo que eu estou dizendo aqui é acordo do Tribunal de Contas da União, é entendimento de grandes juristas, que são pauta de várias jurisprudências e motivo de grande estudo da administração, é a Constituição Federal, é princípio de direito. Não é o que eu estou dizendo, não é o que eu penso. Está claro e nítido. E eu entendo que quando a gente traz para o projeto aqui, a gente vê que a gente está abrindo mão de uma medida preventiva, a gente entende que o município não tem condição de fazer essa fiscalização adequada, que não tem como a gente prever se o gestor vai estar bem ou mal intencionado. Está nítido e claro essa flexibilização dos princípios da moralidade e essa flexibilização da aplicação dos princípios da impessoalidade. E mais do que tudo, nós estamos abrindo exceções, gente. Então quero pedir aos meus caros colegas, de forma muito respeitosa, que não aprovamos esse projeto hoje, que votamos pela derrubada desse projeto, justamente por estar nítido e claro, tanto no entendimento do direito brasileiro, nas decisões dos outros tribunais. E quando eu disse que a decisão foi colocada aqui, que a decisão do STJ diz que é viciada e pode ser revisada, talvez nós estejamos votando uma situação que vai ser aprovada aqui, e se amanhã o Ministério Público entrar com ação, essa votação não vai servir de nada, uma vez que está claro que estamos ferindo princípios aqui. Então peço, e já me posiciono, voto contrário, votarei contrário a esse projeto, até por entender que está claro para mim qual que é o posicionamento que eu devo tomar. Obrigado, senhor presidente.